Olá! Nessa aula, então, a gente vai continuar falando sobre polímeros de engenharia. E os últimos dois que eu escolhi para a gente abordar é os polímeros que a gente conhece como acrílicos. E nessa categoria a gente pode encontrar o policarbonato e o polimetilmetacrilato, né, o PMMA. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O policarbonato, ele acaba sendo um polímero bem especial porque ele vai apresentar diversas características que são muito boas. Uma delas é o fato dele ser transparente, né, como vidro, e dele apresentar uma excelente resistência como aço. Então, ele combina essas características presentes em dois materiais diferentes. Além disso, dentro da categoria de polímeros, ele é um polímero que ele é facilmente transformado, tá? Por ser considerado justamente como um termoplástico. Então, ele é transformado pelos processos comuns de transformação, como por exemplo sendo utilizados em injetoras e extrusoras. Além disso, ele também vai apresentar características de propriedades de longo prazo, como os termofixos apresentam. Então, olhando assim, a gente pode ver que esse é um polímero que ele é um polímero especial por apresentar todas essas características. E isso faz com que eles tenham uma grande gama de aplicações. A primeira vez que ele foi sintetizado foi em 1930 por Carol Tresinata. Como vocês já viram nas outras aulas, né, principalmente as poliamidas, hã, e o principalmente as poliamidas, né, hã, esses polímeros foram desenvolvidos nessa época do pré-Segunda Guerra Mundial, aonde a indústria química, né, principalmente a indústria de polímeros, começa a ter um salto de evolução em termos de pesquisa, tá. Para a obtenção, então, do policarbonato, essa reação se dá utilizando 2 monômeros, então é uma reação, por etapas, aonde se tem a reação entre o bisfenol A e o fosgênio. Como ela é uma polimerização em etapas, tem que ter a necessidade, então, de dois polímeros, de dois monômeros bifuncionais, né, para que ocorra, então, o crescimento da cadeia, e vai ocorrer a liberação de moléculas de HCl nesse processo, então, para gerar o policarbonato. Como curiosidade, eu vou mostrar para vocês como é que é feita a produção desses monômeros, tá? Então, o fosgênio, ele é obtido a partir da reação do monóxido de carbono com o gás cloro, a uma temperatura relativamente alta, né? Precisa empregar a temperatura, então, de 200 graus para se obter esse monômero. Ele vai ser um gás a temperatura ambiente, né? Porque a temperatura de ebulição dele é em torno de uns 8 graus Celsius, então, a 20 e poucos graus ele vai ser um gás. E ele é extremamente tóxico e apresenta odor desagradável também. Com relação à produção do bisfenol A, ele é obtido a partir do fenol e da acetona. Então, aqui a gente consegue ver bem presente todos aqueles grupos funcionais orgânicos que a gente já estudou, tá? Para essa síntese ocorrer, é necessário ocorrer em pH ácido, ou seja, né, um pH menor do que 7, dando origem, então, ao bisfenol, que vai ser aquele monômero que vai ser bifuncional, tá? Gosto de ressaltar que, quando o bisfenol A ele é produzido, é necessário que ele seja produzido com um certo grau de pureza. Porque, do contrário, quando o policarbonato for obtido, ele vai apresentar alguns problemas né, em algumas propriedades. Como, por exemplo, a transparência não vai ser tão efetiva, ele pode se mostrar um pouco amarelado. Ele pode perder um pouco também em termos de propriedades mecânicas, tá? Mas como curiosidade. O que eu não comentei ainda, né, na estrutura do policarbonato, é que ele é um poliéster linear, ou seja, né, de novo as funções orgânicas, ele vai apresentar no monômero aqui um éster, vai apresentar anéis aromáticos, e ele também vai apresentar aqui hidrocarbonetos alifáticos, né, lá quando a gente falava dos alcanos, mas claro que aqui é tudo uma mistura, tá? O que se sobressai mais é justamente aonde vai ter o heteroátomo, então por isso que ele entra na família dos poliésteres, tá? Ele vai apresentar como característica uma elevada dureza, justamente pela presença, né, dos anéis aromáticos, que a gente viu que, por exemplo, as poliaramidas também apresentam, tá? É característica conformacional do anel aromático, do fato de eles serem planos, e aí eles podem se empacotar mais perfeitamente, então a interação aqui entre eles é significativamente elevada, fazendo com que o material apresente essa dureza, tá? Ele se apresenta de forma amorfa, né, porque a gente sabe que onde tem policarbonato, principalmente nas lentes de óculos, né, ele é um material transparente.
pode ser utilizado para isso, né, justamente para a gente poder enxergar através dele de forma perfeita, tá? Ele vai apresentar uma alta TG, em torno de 145 graus. Então, comparado com outros polímeros, essa TG ela é bem elevada. E essa é uma das razões, das características, né, das propriedades mecânicas que eles apresentam ah, na temperatura de uso, né, na temperatura de trabalho, em torno de menos 15, em torno de 15 até 40 graus, né? Então, nessa faixa de temperatura, que é bem larga, as moléculas estão congeladas. Então, por isso que ele é um material que apresenta uma boa propriedade mecânica, tá? Ele apresenta também uma alta estabilidade térmica e uma elevada estabilidade dimensional. A temperatura de fusão ela é um pouco alta, de 225 a 250 graus, né, dependendo da massa molar do polímero em si. Talvez essa seja um dos pontos não positivos do policarbonato. Ele tem uma temperatura de fusão um pouco elevada, então precisa mais temperatura para poder fazer o processamento. Além do que a gente vai ver que precisa de equipamentos em termos de injeção ou de extrusão que sejam bem robustos, precisa de altas pressões para processar esse polímero. E talvez essa seja um dos pontos que eu poderia dizer negativos. Tá? Outras características que ele apresenta que são importantes também. Ele tem retardância à chama sem a necessidade de outros aditivos, então pelo grupo químico que ele apresenta ali no mero, ele já é um anti-chama, ou seja, ele não provoca gotejamento se em contato com fogo, tá? Ele também é resistente à radiação UV. Isso é importante porque, do contrário, pode comprometer o acabamento superficial e a cor do produto feito a partir de policarbonato, né? E ele também é bem resistente a intempéries. E isso acaba sendo bem importante porque ele é um polímero que a gente pode utilizar ele para estar em contato com o meio ambiente, né? Com o ambiente. No sentido de que ele pode ser utilizado para fazer coberturas, pode ser utilizado para fazer mesas ou móveis que ficam na rua, né? Móveis de design mais modernos, assim. Ele é um polímero que resiste bem. Tá? Mas e como ele tem um valor agregado maior, ele precisa de fato existir, porque quem compra não quer substituir ali há 3 meses, 1 ano, não vai querer estar substituindo, tá? Ele também tem boas propriedades elétricas, né? Ele funciona como um bom material isolante. Como eu tinha comentado, né, as propriedades mecânicas elas não variam muito, então a faixa disso é de menos 10 até 130, então maior do que aquela faixa de uso que eu tinha comentado, mas de qualquer forma, né, ele é um polímero bem resistente justamente porque a TG dele é alta, tá? A degradação térmica também vai ocorrer só em altas temperaturas, chegando em 320 graus, tá? E um outro ponto negativo é que ele tem uma baixa resistência a solventes orgânicos, então tem que cuidar um pouco a aplicação com relação a isso. Se for retirar, por exemplo, comprar algum item e vem alguma etiqueta, dependendo se o objeto for caro, se a gente passar, por exemplo, acetona para tirar o resquício da cola do adesivo, isso vai manchar o polímero, né, a superfície dele. Então, o acabamento pode ser um pouco comprometido. Uma característica importante que ele tem é um polímero inodoro, insípido e atóxico. Além disso, ele não contém monômeros ou outros materiais voláteis que possam ser dissolvidos em condições de uso. Isso é um fator bem importante porque o policarbonato ele é utilizado para obtenção, pode ser, né, entre outras opções também, mas ele pode ser utilizado para a fabricação de mamadeiras. Então, por questões de segurança, né, de saúde, ninguém quer que aditivos ou, enfim, processos de degradação do polímero que acabam deixando a cadeia do polímero, né, acabam migrando para a superfície, sejam dissolvidos no líquido, por exemplo, no leite, e a criança ingira, porque a gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo, né, no organismo. Então, com esse polímero, se tem uma segurança maior, tá? Ele tem uma densidade com relação aos commodities um pouquinho maior, né, 1.2, os commodities tem até 1 ponto alguma coisa, 1.02, 1.03, mas comparado com metais e cerâmicos ainda tem uma densidade bem inferior. Ele é completamente transparente, mesmo com espessuras consideráveis, tá? Então, uma das coisas que eu gosto de ressaltar também é ele apresenta uma TG bem alta,
Então, na temperatura ambiente, né, como eu tinha comentado, as moléculas, né, as cadeias, elas se encontram congeladas. Na verdade, a gente sabe que elas não têm nenhum movimento fácil, né? Hã, o movimento de curto alcance é o máximo que a molécula que as cadeias vão conseguir fazer. Só que, no entanto, esse tipo de polímero, ele acaba tendo uma boa resistência ao impacto mesmo na temperatura ambiente. Ou seja, se a gente deixar algum objeto que foi feito, de policarbonato cair, a chance dele quebrar é pequena. Pode ser que aconteça, dependendo da queda, né, mas de uma maneira geral ele resiste bem. E por que que isso acontece, tá? Então, em função dos grupos que aparecem, né, que compõem esse polímero, como por exemplo aqui a gente vai ter que são os carbonatos, né, o CO2 aqui, apesar de ele ser um grupo éster, tá? Hã, o isopropilideno, que é a região aqui, alifática, e mais o fenilideno aqui, que é a desculpa, fenileno, que é a parte aromática, o que que vai acontecer? Esses, grupos, eles vão apresentar movimentos internos. Consequentemente, existem transições secundárias, que vão acontecer em transições do tipo beta a menos 200 graus e a alfa que vai ocorrer a 0 graus Celsius, tá? Em função dessas movimentações internas, quando sobre o polímero é aplicada uma determinada tensão, esses pequenos movimentos movimentos internos de cadeia ocasionados por esses grupos são capazes de absorver essas deformações. Como consequência, não necessariamente o material vai romper, né, se ele cair no chão. Então, essas transições internas, transições secundárias, desculpa, devido a esses movimentos internos, geram uma alta tenacidade e uma alta resistência ao impacto do policarbonato. Então, por isso que ele vai ser um material extremamente duro, como eu tinha comentado no início, e ao mesmo tempo ele também vai ser um material dúctil. Então ele vai conseguir ser capaz de apresentar essas duas características. E na verdade, dentro do mundo dos polímeros, é uma das coisas que se pesquisa, né? Se obter essas duas características num material só. Com relação ao processamento do policarbonato, trazer algumas características também, tá? Eu tinha comentado, né? Os equipamentos de injeção e de extrusão eles devem ser mais robustos do que os normalmente utilizados para os commodities, porque eles têm que serem capazes de gerar altas pressões, tá? E por que isso? Porque a variação da viscosidade com a temperatura para esse polímero ela acaba sendo baixa, tá? Então, o que que acontece? Aqui a gente tem a viscosidade no fundido do policarbonato com relação à temperatura. Se a gente for ver, aqui numa temperatura em torno de 250 graus, tá? E aqui em torno de 330, tá? Com o aumento da temperatura, essa variação aqui, ela não é tão significativa. Claro que o interessante teria sido comparar com outros polímeros, mas no caso o gráfico não apresentou. Mas se a gente comparasse com outros polímeros como commodities, essa inclinação seria bem mais acentuada, aonde a, a, a fluidez do polímero aumentaria muito mais com o aumento da temperatura. Nesse caso aqui, ela acaba sendo bem mais branda. Então, já que a viscosidade do polímero não diminui tanto com a temperatura, é necessário aplicar altas pressões para se poder processar esse polímero, tá? Uma outra característica, né, em função da presença lá daquele grupo éster, é necessário secar esse polímero antes do processamento. Da mesma maneira que era necessário secar o PET, que era necessário secar as poliamidas, tá? Aqui um outro dado, né, que a variação da viscosidade ela é menos dependente também da taxa de cisalhamento, ou seja, aumentar a taxa de cisalhamento não vai fazer tanta diferença em termos da viscosidade, da taxa de cisalhamento aparente que o polímero apresenta, tá? Em função aqui da taxa de cisalhamento contra as paredes de um cilindro, tá? Então, o que que a gente observa aqui? Que com o PS a 227 graus, ela reduz bastante à medida que se aumenta essa taxa de cisalhamento, né? A inclinação dessa curva aqui ela é bem alta. Para o policarbonato, o que que a gente consegue ver? E por mais que a gente esteja, né, aumentando a temperatura, no caso é para cá, a gente está aumentando a temperatura, essa não ocorre variação nessa inclinação. Então, aumentar muito a taxa de cisalhamento, aumentar a temperatura, não faz tanta diferença se a gente estiver aplicando o mesmo cisalhamento. O que ele vai mudar um pouco é no sentido de que
aumentando aqui a taxa de cisalhamento, a gente consegue aumentar um pouco a taxa do aparente do polímero, tá? Mas ele tem esse comportamento que é um pouquinho diferente, por exemplo, do PS, que entra lá na classificação de commodities, tá? Aumentar a taxa de cisalhamento e aumentar a temperatura acaba não sendo tão significativo quanto acontece com um commodity para melhorar a fluidez do polímero. Algumas aplicações que o policarbonato é utilizado: indústria eletrônica, né? Ótica, né? Os óculos que eu já tinha comentado, as lentes dos óculos, né? Iluminação, se faz muitos lustres, enfim, né? Objetos de decoração também. Capacetes, viseiras de proteção são utilizados com policarbonato, alguns vasilhames, coletores solares, CDs e também, né, as mamadeiras que eu já tinha citado. Tá? Então, algumas, né, aplicações bem variadas para esse polímero. Agora, falando um pouquinho sobre o polimetilmetacrilato, vai ver algumas diferenças que vai apresentar em relação ao policarbonato. Mas a principal aplicação de ambos é justamente por causa da transparência, né? Por isso que eles são chamados de acrílicos. Então, entre eles, o PMMA vai ser o mais importante e ele vai apresentar como característica, né? Uma dupla ligação aqui na cadeia principal e junto a ela a gente vai ter uma ramificação que vai ser um grupo éster também, tá? E essa ramificação, enfim, vai fazer com que ele tenha, dentre as suas principais características, né, o fato de apresentar essa ramificação, o fato de não conseguir empacotar as cadeias e tornar ele um polímero amorfo, tá? Ele é transparente, então, porque ele tem uma transmitância de em torno de 93%, ou seja, né, 93% da luz consegue atravessar, tá? A TG dele é em torno de 104 graus, menor do que a do policarbonato. São lineares também. A principal diferença dos grades é a massa molar. Também tem baixa resistência a solventes aromáticos, hidrocarbonetos clorados, ácidos orgânicos, ésteres, cetonas, graxas, óleos, álcoois e soda cáustica. Então, da mesma maneira que o policarbonato, dependendo da aplicação, ele não pode entrar em contato com solventes. Ele vai ter uma alta rigidez, se encontrando, né, sendo mais tenaz do que o poliestireno, ou seja, o poliestireno, com certeza, dependendo da forma como ele cair, como for uma queda, ele vai rachar. O PMMA talvez não, tá? Mas ele ainda é mais rígido que o ABS, né? Porque o butadieno que tem lá dentro consegue dar uma tenacidade maior para esse copolímero. Tem uma alta resistência mecânica, uma alta resistência em intempéries também, mau condutor elétrico, vai depender da temperatura, e um mau condutor térmico também, atóxico, transparência quando expostos à radiação, ele é antibactericida e a ausência de cheiro e sabor também. Ele pode ser processado por esses 3 métodos, né? Injeção ou extrusão, e também pelo método cast. Tá? Esse, vou apresentar um pouquinho da extrusão e do cast para vocês. Tá? Na extrusão, então, a gente tem um método contínuo, também, né? Como ele é um monômero que apresenta grupos polares, né? Apresentar o éster lá naquela ramificação, ele também precisa ser previamente seco antes do processamento. Tá? Temperatura de processamento dele em torno de 250 graus, então, né, está dentro da faixa dos polímeros de engenharia. E é produzido uma espécie de tecido para produção de peças específicas. Tá? No método CAST, que eu acho que é o mais interessante, porque é o que é um dos métodos, a gente pode dizer, únicos, né? Porque a maior parte dos polímeros eles podem ser processados por extrusão e injeção. Por CAST são poucos que têm uma aplicação através desse método, né, de fabricação. Ele é feito da seguinte forma. É feito um pré-polímero, que na indústria é chamado de um xarope, tá? Porque ele tem um aspecto de um xarope mesmo. E ele é vazado por um molde que é composto por 2 chapas de vidro que são bem limpas, secas, e elas são bem seladas, bem fechadas. E entre essas 2 chapas, esse xarope ele é disperso, para formar uma capa, uma camada bem uniforme. Tá? Depois é feito um selamento, né, para deixar bem uniforme, bem espalhado esse xarope. Tá? Depois, esses moldes, né, pode ser chamadas essas chapas de vidro, elas são encaminhadas para autoclaves a 90 graus para finalizar a formação da chapa, tá? Em banhos de água quente, tá? Que é onde vai ocorrer o processo, enfim, de polimerização desse xarope.
Eu vou deixar esse processo para vocês no Moodle darem uma olhada nesse vídeo. Mostra bem como é que é todo esse processo, bem interessante de olhar. Hã, também algumas curiosidades com relação ao processamento do MMA. Diferente do policarbonato, ele já é um pouco mais sensível à variação de temperatura, tá? Então a viscosidade aparente dele, né, a partir do momento, né, que ele começa a receber aqui temperatura, ela já varia mais drasticamente. Então a fluidez dele já aumenta bem mais, aumenta muito mais rápido, digamos assim, quando a gente compara com o policarbonato, pelo aumento da temperatura, tá? Também precisa ter equipamentos de extrusão e injeção mais robustos do que comparados aos commodities, tá? Hã, então, como eu falei, né, ele tem uma alta variação da viscosidade com a variação da temperatura. Então, essa temperatura ela precisa ser bem setada. A variação dela não pode sair muito do especificado, porque pode já vai alterar bastante aqui a viscosidade do material. E aí vai gerar defeitos nas peças formadas. Também aqui mostrando, né, a influência da temperatura nas propriedades mecânicas, a gente já tinha visto isso, né, que conforme a gente aumenta a temperatura, a resistência mecânica ela reduz, justamente porque as cadeias têm muito mais mobilidade e à medida que sobre elas é realizada uma tensão, as cadeias acabam cedendo, né? Afinal de contas, elas têm energia para isso e elas aguentam muito uma força muito menor, tá? Então, a tensão aqui ela vai caindo à medida que a temperatura aumenta. Algumas aplicações, como vidro sintético, que é o chamado de vidro acrílico, tá? Anúncios luminosos, artigos decorativos, embalagens alimentares, brinquedos, telefones, artigos médicos, utilizar em dentaduras, lentes intraoculares, cola para implantes ósseos, indústria do automóvel, né? O óculos, os faróis, as lanternas, né? E uma das, né, aqui eu trazendo algumas figuras de aplicação, a que eu gosto de chamar mais atenção é principalmente na parte da área médica, né, aonde o metilmetacrilato ele é aplicado, ele é injetado principalmente no rosto para preenchimento de rugas ou então algum defeito, né, na pele, ele pode ser utilizado e ele é injetado no corpo como microesferas. E essas, bom, microesferas é que vão fazer o preenchimento, né, em determinada região do rosto, principalmente. Que é aonde, até onde eu li, né, é onde os médicos recomendam fazer o uso desse polímero. Vocês já devem ter visto, né, naquelas reportagens aonde as pessoas colocam para aumentar os glúteos ou a panturrilha, que são quantidades bem maiores, aonde não é recomendado, porque afinal de contas está se injetando um polímero que não é biodegradável no nosso organismo. E como ele não é biodegradável, então o corpo não vai sintetizar, não vai eliminar isso com o tempo, depois de um determinado período, se ele trouxer alguma complicação, enfim, eu não tenho bem certeza se precisa fazer, como por exemplo o silicone, que antigamente precisava fazer a troca, não tenho bem certeza como isso é feito. Mas, de qualquer forma, precisa ser bem monitorado, porque dependendo da pessoa pode haver alergia, pode haver alguma rejeição, inflamação. Então, é bem complicado, no sentido de que alguém bem especializado, que entenda bem do assunto, é que pode recomendar e aplicar, tá? Mas eu acho que esse é um dos principais aplicações mais controversas, né? Em termos do uso de polímeros na medicina, tá? Então tá, pessoal, obrigada. Essa foi a nossa última aula sobre polímeros de engenharia. Até a próxima.